Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta com muito assunto polêmico aqui para vocês. Ontem, infelizmente, não teve vídeo porque eu tô fazendo exame de mapa, então a cada 15 minutinhos esse aparelho desgraçado mede a minha pressão, mas é isso, vamos embora. Cuidem da sua saúde, crianças, cuidem da sua pressão, do seu coraçãozinho, para você viver e ver um dia o Ramon vencendo o Olímpia. E rapaziada, é o seguinte, começando falando sobre Mike Summerfield e Ramon Dino, eles se encontraram lá na Dragon's Lair e eles mostraram as suas pernas. Saíram duas fotos e eu gostaria de mostrar a diferença do que é uma foto postada pelo Mike Summerfield e uma foto postada pela Dragon's Lair. A diferença é de filtros, né? Isso é notável. Mas eu gostaria de explicar para vocês. Óbvio, o Mike Summerfield ele escolheu a foto que mais favorecesse ele. E aqui ele tá na rede social dele, ele tem total direito de escolher a foto que ele acha que ele ficou melhor, ou que ele tenha gostado mais. Isso aí, tranquilo. A grande malandragem do Mike Summerfield é a questão das poses mesmo que ele fez. Ele conseguiu fazer uma pose muito boa aqui, que valorizou os seus quadríceps. Se a gente olhar nitidamente, a gente vê que as pernas do Ramon ainda assim são maiores. Só que o que acontece? O Ramon ele é muito branco, né? E o bizarro é que o Mike Summerfield ele é alemão e o Ramon é brasileiro, mas parece que os dois são alemão, né? Porque o Ramon tá muito branco nessa foto. E o que acontece? Ele é um cara muito branco e com essa luz que tá batendo aqui, não faz tantas sombras. E meio que querendo ou não, os seus cortes não estão aparecendo tanto quanto o do Mike Summerfield, que tá um pouco mais moreno, né, mais bronzeado, e os cortes acabam ficando mais nítidos. Por isso que os atletas eles se pintam, né, usa o Protan ou a tinta que for para poder apresentar melhor os seus cortes. Então aqui eu julgo que é mais um ajuste de pose que foi muito bem feito pelo Mike Summerfield. E a questão da diferença da tonalidade de pele do que de fato é o Mike Summerfield prejudicando o Ramon. A única forma que ele poderia estar prejudicando o Ramon é ter escolhido uma foto que ele mesmo ficou muito bom. Só que a gente vê que o volume de perna, o Ramon ainda tem um volume maior, é que a pose aqui tá bem diferente. Mas, se a gente for para uma outra foto aqui da Dragon's Lair, a gente vê mais nítido isso, como as pernas do Ramon realmente são mais volumosas, estão maiores, e o Ramon ele está passando por um processo de depletação, de secar muito mais drástico, né, na minha opinião, no que a gente tem informações, do que o Mike. Então o Ramon ele tá e vai ficar muito depletado até a reta final, até o último dia do Mr. Olympia. Então a partir do momento que carbar, o físico dele realmente vai se transformar. Eu vi algumas pessoas comentando se seria possível o Mike Summerfield colocar aqui o filtro na foto e de repente só as pernas do Ramon ele ter tirado. É possível, tá, gente? Isso se chama máscara. Só que para um cara que não... Eita, o mapa. Então, voltando, é possível fazer esse tipo de edição, se chama máscara, então eu consigo aplicar diversas coisas por cima e com uma máscara eu consigo apagar só o que eu tô querendo. E cara, de fato, assim, eu sou designer gráfico, sou coordenador de design numa agência aqui em São Paulo. E eu acho que não faria sentido o Mike Summerfield ter todo esse trabalho, porque não seria algo muito fácil de perceber. Então eu acredito que realmente foi só a pele do Ramon, que realmente é muito branca e ficou não fez sombras, né? E fora também que o Mike Summerfield aqui aparentemente conseguiu ativar muito bem os seus quadríceps. Mas na minha opinião não passa disso. É fato, né, que ele tem sempre edição, sempre muito filtro nas fotos, enquanto o Ramon, outras pessoas sempre usam as fotos mais com menos filtros, né, então chega a ser muito engraçado. Ainda sobre o Ramon Dino, ele fez o seu último leg day, né, seu último treino de pernas. Algumas pessoas questionaram, né, poxa, já o último, ainda falta 7 dias para o Mr. Olympia. E cara, a verdade é que a maioria dos atletas, eles param de treinar, a maioria, tá? Tem caras que treinam 3 dias antes, ou treinam bem perto, até na semana. Só que a maioria dos atletas preferem parar antes
para não correr o risco das pernas estarem inflamadas, né, para poder conseguir cortar mais, o que eu acho uma estratégia muito válida, realmente dar descanso para as pernas. A gente sabe que o Ramon vai depletar bastante, então é importante que as pernas dele estejam descansadas e não estejam inflamadas, né, para conseguir cortar, né? Não é à toa que depois de um treino de pernas, os nossos quadríceps perdem os cortes. Então, acredito que seja essa estratégia, que por isso que eles estão há vários dias, né, há 7 dias do Mr. Olympia, já pararam. E é super normal, tá? Uma semana antes, já fazer o seu último treino de pernas. O Rafael Brandão, ele postou no seu canal alguns dias atrás que fez o seu último treino de pernas no Brasil. E ele viaja para os Estados Unidos sexta-feira, então eu imagino que ele não deve fazer também esse último treino muito perto, então ele deve fazer ali pela segunda, terça-feira, no máximo quarta, mas tem caras que realmente usam estratégias de parar bem antes, e é isso que o Ramon tá fazendo, até onde eu entendo. Eu acho que não é questão de lesão, porque eles estão treinando ali de forma muito consciente, tem o faixa ali acompanhando, então acredito que não é com medo de uma lesão, até porque eles podem simplesmente pegar mais leve sabendo disso. Então acho que realmente é por isso, para poder as pernas cortarem bem, né? E partindo para a próxima notícia, vamos falar ainda sobre filtros, porque algumas pessoas não entendem o quanto que um filtro, o ângulo de foto, muda o que você está apresentando. Aqui eu trouxe os stories do QG Culturismo, porque o que acontece? Ele postou numa foto do Wesley Vissers, comentou falando assim, tem um pouco de foto nesse filtro. E algumas pessoas criticaram ele, falando que ele tava gorando o cara, que tava sendo hater. Mas a verdade, cara, é que realmente os filtros fazem muita diferença nas fotos. E os ângulos também. E você tá tirando a sua foto na sua casa de forma confortável. Por exemplo, nesse vídeo aqui, nessa imagem aqui de cima, é um vídeo em que ele tá ali sendo gravado e tal. E não tem muita edição. Aqui tem uma correção de coresinho bem de leve, né? Eu imagino aqui. Só que olha a diferença com essa foto que foi postada por ele, né? Aqui foi no canal da Repone, se não me engano. E aqui foi no Instagram do próprio Wesley Vissers. Quanto que ele usa um ângulo favorável, né? Então o celular está aparentemente vindo de cima, enquanto aqui nesse print aqui de cima a câmera está meio que na altura ali quase que na altura da cintura dele, ou um pouquinho para cima, mas não muito mais que isso. E aqui ele tira a foto quase na nuca dele, brincadeira, uma foto mais de cima, com bastante filtro, o que acaba ele conseguindo trazer mais sombras, o que aparenta ter cortes maiores. Então, cara, os filtros eles fazem sim diferença. O bom é que no palco todo mundo vai ficar um do lado do outro ali e a gente vai saber a real. Mas eu gostaria da opinião de vocês sobre a questão do uso do filtro. O QR Culturismo ele até coloca aqui também, ó, a mão do cara tá preta de tanto filtro. E é engraçado, mas eu gostaria da opinião de vocês. Partindo para a próxima notícia, vamos falar sobre Rafael Brandão, saca só. E mano, vou falar, condição de Ohio já foi batida. Bom pra gente. A pegada agora é o que? Manter o volume e condicionando um pouco mais. Mas eu vou falar, velho, se a finalização, igual o coach falou ontem, se a parte da desidratação for tão boa igual foi de Ohio, nós vamos apresentar um físico, mano, com muito mais detalhe, muito mais densidade, mano. Olha, tão deixando eu sonhar, hein? Tão deixando eu sonhar. Bom, enfim, é isso. E cara, é muito legal a gente saber que o Rafa, ele já superou o condicionamento do Arnold Ohio. E aqui nesse canal eu falei que a gente poderia esperar do Rafa uma versão maior, mas eu acreditava que não seria a melhor versão do Rafa em questão de condicionamento, porque ele próprio tinha falado que estava um pouco atrasado. Vocês vão lembrar quando o Ronnie Coleman esteve no Brasil e perguntou pro Rafa, né, se ele tá atrasado, se ele tá adiantado, e o Rafa falou que estava um pouco atrasado. E ele fala, nessa mesma temporada aí, treinando Corona, ele fala que pensou até em desistir por tudo que estava passando, né? Tinha sido pai recente, muita coisa acontecendo, e esse momento ele vira a chave, o Neil Hill faz os ajustes necessários,
Eu até brinquei com o Rafa, mandei uma mensagem para ele e falei, poxa, o Neil Hill fez bruxaria, né? Fez ajuste de bruxo. O Rafa comentou, concordou. E, cara, é bizarro que realmente o físico dele respondeu muito bem, o que não é algo fácil, tá, gente? Não é algo fácil, você mesmo estando atrasado, você ainda conseguir chegar num condicionamento melhor do que o que a gente viu no Arnold Ohio. Então, eu falei aqui que eu não achei que veríamos a melhor versão em questão de condicionamento do Rafael Brandão, mas eles já superaram a versão do Arnold Ohio, então a gente vai ver uma versão maior do Rafa e mais condicionado, o que é impressionante, e isso meio que dá a gente mais maneiras de enxergar ele brigando pelo first call-out. Porque aquele físico do Arnold Ohio, ele ficou em top 3, perdendo apenas pro Dauda e pro Hadi Choopan, né? Óbvio que não tinha lá os caras que ele vai enfrentar agora no Olympia, mas é uma excelente colocação. Ele brilhou no Arnold Ohio. Agora, ele vai ter ferramentas para brigar pelo first call-out, pelo top 6, e a gente vê pessoas como o próprio Jay Cutler falando que não vejo como o Rafael Brandão ficar fora desse top 6. A gente viu o Nick do canal do Stranger Power, que é um cara que não costuma fazer muita média, principalmente para brasileiro, né? E ele falando que o Rafa pode ficar top 6, top 5, falou até um top 4, que eu particularmente eu acho muito, torço por isso, eu quero ver o Rafael Brandão vencendo o Mr. Olympia um dia, né? Mas hoje, na minha opinião, e sendo bem realista, eu vejo o Rafa com plenas condições de um top 6. Eu não vejo 6 atletas melhores do que o Rafael Brandão. Eu posso fazer aqui um vídeo de previsão, mas na minha opinião Derek Lunsford, Hadi Choopan, Dauda, e aqui entra Andrew Jacked, Nick Walker e para mim Rafael Brandão. Para mim, essas 5 colocações podem até se trocar ali. Eu tô fazendo de cabeça, tá, gente? Não é que eu fiquei pensando sobre isso, tá? Não tem um roteiro aqui. Mas eu acredito que depois desses caras, não tem caras melhores do que o Rafael Brandão. Eu acho real que o Rafa tem plenas condições de ficar no top 6. Ele pode ficar top 7, top 8. Cara, tudo pode acontecer. Mas aqui, sendo bem pé no chão, bem realista, eu acho sim possível um top 6. Eu acho que mais do que isso, seria incrível, né? Seria incrível. Eu não apostaria a minha casa nisso, mas eu não apostaria... Se eu tivesse que apostar, eu não colocaria o Rafa dentro do top 5, né? Eu gostaria muito, entendam, eu tô falando isso aqui, mas eu acho que como torcedor, como brasileiro, eu gostaria muito. E eu acredito que os próximos anos, no próximo, a briga do Rafa deve já ser por top 5, talvez até mais, top 5, top 4, eu imagino. Eu vejo margens para isso, afinal, o Andrew Jacked não é um cara novo, então ele não vai fazer grandes evoluções do que ele precisa assim, né, sendo bem realista, com a idade que ele tem. Ele não vai trazer tudo que ele precisa, né? E ele é um cara super alto. E o Nick Walker, o que a gente vê é que ele tá já na tampa do que ele pode apresentar. Então eu vejo muitos caras que vão começar a decair, enquanto o Rafa ele está entrando no seu prime. Então, quando ele estiver ali pelos seus 35 anos, eu imagino que ele vai estar brigando pelo título, se não vencendo, tá? Aqui minha opinião. Se vocês discordam, simplesmente comentem aqui, não precisam me xingar, não precisam me ofender ou ameaçar minha família, só dar a opinião de vocês, fechado? Para finalizar, vamos falar sobre o Kaique Pro, que postou esse vídeo aqui, onde ele faz um treininho de braços. Ele tinha treinado costas nesse dia e fez ali alguns estímulos de bíceps, e cara, olha o nível de qualidade muscular desse cara, o nível de condicionamento. A gente não sabe quando ele vai competir, então eu não sei se ele está perto de competir, quantas semanas faltam, mas o condicionamento dele tá muito bom, o nível de detalhes é impressionante, é um ombro muito grande, que fibra, né? Então, cara, é um cara muito interessante de se ver. Quem não está ansioso para ver a estreia do Kaique na Classic Physique está morto por dentro, porque acredito que vai ser uma das coisas mais interessantes para se ver, para se acompanhar, uma das narrativas mais interessantes depois do Mr. Olympia, com certeza só vai se falar nisso. Então
eu tenho muitas expectativas sobre o Champs. Ele tem um braço muito impressionante e eu já falei no Instagram que ele pode vir a ter um dos melhores braços da Classic. Eu posso estar aqui me precipitando, né? Afinal, ele nem competiu ainda, mas a verdade é que ele tem um formato muito bom. Ele tem o formato do bíceps bom, ele tem uma separação muito boa, ele tem um tríceps muito bom que fibra muito. Então, a gente não via isso na Men's Physique, é o que acontecia. A gente não via isso, mas ele sempre teve e agora vai melhorar ainda mais porque ele já falou que não treinava braços praticamente. Então, se os braços deles já eram bons, a gente só vai ver eles melhorando e pode se tornar um dos melhores e talvez até o melhor braço da Classic Physique. Mas eu gostaria da opinião de vocês. Vocês concordam? Eu tô malucão? E é isso. Vejo vocês na próxima. Valeu e até mais.